Eu tenho que pedir desculpa. Boa tarde. Tenho que pedir desculpa, mas vou ler. Porque são muitas ideias concentradas. É uma reflexão que me foi encomendada pelo Dr. Manuel José Guerreiro e, portanto, estou obrigado a lê-la, digamos assim. Queria dedicar esta comunicação a um aluno meu que me apareceu aqui de surpresa, que se chama Bernardo Santos, e dedico nele, na pessoa dele, ao futuro que ele desenha. Queria dedicar isto também ao pintor Luís Vieira Batista, que conhece alguns segredos de renovação de uma eterna juventude, sempre possível. Se, como acreditamos, faz parte da missão dos filósofos pensar o bem comum, fundamento do bem-estar geral, então os filósofos exercem uma forma nobre de cooperativismo e devem ser convocados pela sociedade humana em nome desse bem comum que Tomás de Aquino considerava o fim da lei e do governo da comunidade humana. Este princípio do bem comum é formalmente regulador da Europa há quase 1000 anos, depois de ter sido evocado na Grécia Antiga e na Roma Antiga como diapasão afinador dos governos, assim como durante os 1500 anos da cristandade ao longo de toda a Idade Média. Diferentemente, a Idade Moderna, pelo menos desde a Revolução Francesa, caracteriza-se por sobrepor ao princípio do bem comum o princípio democrático, que é o bem da maioria, já que democracia significa o poder do povo, o qual constitui de facto a maioria. O paradoxo disto, como sabemos, é que a maioria não pode, com efeito, governar. E assim há uma falácia nesta formulação do governo da maioria, que depois os governantes sujeitam às mais variadas interpretações, com todos os riscos e benefícios daí decorrentes que a história ilustra à sociedade. Recordo o nome de Silvestre Pinheiro Ferreira, o filósofo português, criador do direito público constitucional, como ficou conhecido na Europa de meados do século XIX, e que corrigiu o preceito jurídico do utilitarismo liberal anglo-saxónico, assente na felicidade da maioria, acrescentando-lhe o que definiu como o princípio do justo, tanto para as nações como para os indivíduos, o bem para todos em geral e para cada um em particular. No geral das democracias, o skol, que são as pessoas que pensam e que são criadoras, fica reduzido praticamente à inexistência orgânica, excepto quando os governantes são inteligentes. Ora, a inteligência é um fenómeno raro e que por isso foi cultivado em todas as verdadeiras aristocracias e democracias do mundo e é hoje abrigado pelas escassas e melhores democracias deste mundo. Sem skol, a que nós chamamos em francês elite, não sei porquê, a palavra portuguesa é skol, as democracias vivem só para agradar às massas. Pão e circo, diziam os romanos. E podemos atualizar para qualquer coisa como isto, McDonald's e espetáculos. A vulgarização das coisas, a perda das boas maneiras e a barbárie da ignorância em ação são o mais alto preço das democracias. Todavia, Winston Churchill exprimiu a seguinte opinião no rescaldo da Segunda Guerra Mundial: ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou toda sábia. Com efeito, disse que a democracia é a pior forma de governo que existe, excepto todas as outras que têm sido tentadas de tempo a tempo. Se o governante é competente e generoso e cumpre a lei acordada ao serviço do bem comum, do consenso da maioria, então os povos vivem com razoável felicidade, cada qual em seu género. Se o governante é interesseiro, atuando ao serviço de interesses particulares e de fações, então os povos perdem o bem-estar e são infelizes, revoltando-se invariavelmente contra o estado das coisas. Quando os governos são tomados pelos interesses particulares de fações e deixam de atender prioritariamente ao bem geral, então está próximo o fim da civilização e está-se num plano inclinado do qual raramente há regresso. É num estado relativamente adiantado desta fase de declínio que se encontram as democracias do Ocidente, tendo inclusivamente o contacto pessoal entre governantes e eleitores desaparecido praticamente, dizendo agora aos primeiros dos segundos que os lideram e já não que os servem. Claro que conhecemos honrosas exceções a isto em governantes e decisores de ordem vária que oferecem de peito aberto os seus préstimos às suas comunidades e empresas, que servem com a sua presença leal e até amor para com os seus semelhantes, trabalhando com todos para o bem comum. Mas isto, hoje, é a exceção. Talvez o sinal mais alarmante desta decadência seja o desaparecimento da cooperação,
como princípio básico de relacionamento, a favor da competição hostil como princípio negativo de relacionamento. Tenho o dever de afirmar claramente que em todas as comunidades de povos e civilizações conhecidos, como foi demonstrado pelo grande historiador italiano Giambattista Vico e confirmado pelo historiador inglês Arnold Toynbee com base no estudo de 22 civilizações, por regra da ciclicidade histórica, ao estado das coisas das democracias terminais, segue-se a barbárie anárquica, depois o caos relativo, com fuga para os campos, tiranias pontuais, guerras civis, tumultos, etc., sucedendo só muito mais tarde um novo recomeço, rumo à ordem e à harmonia, noutras condições até certo ponto imprevisíveis. Todos se recordam que Adriano Moreira definiu publicamente há 25 anos a situação do Ocidente como de anarquia madura. Nesta altura, perdoem-me que evoque aqui sem cinismo uma anedota de um amigo búlgaro acerca da diferença entre o pessimista e o otimista. O pessimista é o tipo que diz, isto não pode ser pior. E o otimista é o tipo que responde, ai, pode. Sejamos, pois, genuinamente otimistas. Vejamos como. Um estudo filosófico do conceito de cooperativismo, fenómeno complexo e multidimensional, pode e deve ter várias abordagens, como a ética ou a ecológica, mas também a antropológica, a histórica, a política ou a psicológica. Vamos tomar um rápido exemplo que cruza sociologia, biologia e economia. A noção de cooperativismo tem singulares afinidades com a noção biológica de simbiose. Por exemplo, a hospitalidade turística desenvolvida em Portugal e que recentemente se aproximou de 1/5 do produto interno bruto. Vem aí uma grande vaga de americanos que não ficaram satisfeitos com o resultado das eleições e o primeiro destino é Portugal. Isto são dados oficiais para conhecimento de quem não o tenha já. A hospitalidade turística desenvolvida em Portugal e recentemente se aproxima de 1/5 do produto interno bruto oferece paralelos até aplicáveis para efeitos reguladores com a noção biológica do hospedeiro, sendo preferível neste caso o tipo de interação que em biologia se designa mutualista, em lugar da simples relação que em biologia se chama comensal. A espécie hospedeira do português que vive do turismo, assim como o regulador da atividade, deve, pois, fomentar o mutualismo para com a espécie do turista, mais do que o mero comensalismo. Só assim pode a casa portuguesa ser sustentável e atingir a homeostase como organismo saudável e ser à vontade maximamente hospedeira. Só mais um apontamento biologista para compreendermos como o cooperativismo está na gênese, manutenção e futuro da vida. Em contraponto à noção darwinista da struggle for existence, a luta e competição pela vida, que os ingleses e outros povos norte-europeus veem na base da natureza e das sociedades, o cooperativismo, a cooperação inteligente, oferece um modelo de civilização de que as civilizações mediterrâneas dão felizes exemplos, constituindo mesmo os fundamentos da Europa. Contrapondo-se a paz e a concórdia destas, historicamente, à violência das civilizações norte-europeias e suas derivadas. As festas do Espírito Santo, criadas pelo rei poeta e lavrador Dom Dinis e pela rainha Santa Isabel, assim como pelos franciscanos, os cistercienses, os templários, bem como pelos 3 estados tradicionais, constituem um bom exemplo de cooperação amorosa e criativa, culminando numa simbólica refeição comum, na libertação de prisioneiros e na coroação de uma criança como imperador do mundo, simbolizando desta maneira uma nova idade de ouro, de abundância, harmonia integradora e criatividade. Foram estas festividades que, pela mão de Agostinho da Silva, no Brasil, dos anos 50, do século passado, inspiraram a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A concórdia que referimos, característica das civilizações mediterrâneas, da sapiência cordis, o saber do coração, poderá ser menos eficaz tecnologicamente, mas devemos meditar nisto, neste momento da era tecnológica em que nos encontramos e no qual a inteligência artificial está a ser preparada para substituir o homem em tudo o que for possível, a começar pelo fator erro. Ora, de acordo com estas grandes e antigas civilizações mediterrâneas que se estendem do Médio Oriente à Grécia, à Itália, à Espanha, à França, errare humanum est. O erro é o que é próprio do humano. Quer isto significar que aquilo que caracteriza o humano é mesmo o erro, que é o motor da aprendizagem e do posterior acerto.
A ciência avança por tentativa e erro. Por conseguinte, eliminar o erro torna-se equivalente a eliminar o humano, assim como o próprio método científico. Devo recordar que o conceito de Artificial Intelligence, conforme está a ser desenvolvido desde os meados do século passado, com o apoio anual ininterrupto de trilhões de dólares por parte dos sucessivos governos norte-americanos, tem como finalidade a substituição e até a ultrapassagem do maior número possível das competências humanas. Pode ler-se o que acabei de dizer no mais elementar dos sites sobre a chamada AI. Olhemos para isto mais de perto. Muitas pessoas, não só quando estão em dúvidas, mas nos trabalhos cotidianos das mais diversas áreas, socorrem-se do chat GPT. Sirva-nos como exemplo isto como exemplo do que desejamos fazer ver. Esta designação, chat GPT, é composta pelo vocábulo chat, palavra inglesa que significa tagarelar à toa. E é etimologicamente derivada de catus, isto é, gato. E adicionalmente, GPT é a sigla de Generative Pre-trained Transformer. De acordo com esta explicação da palavra escolhida pelos cientistas, técnicos e empresários que fabricaram o chat GPT, estamos diante de um transformador generativo treinado para efeito de tagarelices ou processos semelhantes a miados. Digo isto sem desprimor para os gatos, que são uma espécie prudente e de poucas palavras. Claro que fiz aqui uma reductio ad absurdum, mas pelo menos ela serve para mostrar como as coisas ainda estão imponderadas ou indevidamente impensadas. Aprofundemos. Pergunte-se ao chat GPT o que é sabedoria. A sabedoria, pode dizer-se, é a vivência dos mais altos ideais de verdade, bondade e beleza, inventando a cada dia formas novas de realizar esses ideais. Esta definição não existe em lado nenhum porque acabei de inventá-la eu, de certo, ponderadamente. O chat GPT poderá citar melhores definições clássicas, mas não pode experimentar a vida do saber, nem tampouco esse português saber de experiência feito. Espero que estejamos todos concordes nesta premissa. Calcule-se, pois, o risco de entregar decisões importantes a uma máquina de calcular logaritmos. Por exemplo, a contratação para um simples emprego de escriturário numa empresa, a fazer registros comerciais, contabilísticos, etc. Aliás, uma profissão provavelmente em extinção também. No caso disto, Fernando Pessoa ficaria logo excluído dessa seleção, pois não era licenciado, apesar de conhecer a língua inglesa, talvez como ninguém no Portugal do seu tempo, e saber escrever cartas comerciais internacionais na perfeição em francês, espanhol, inglês e português. Estava assim apto para comunicar-se com 4/5 da humanidade do planeta, de resto, como virtualmente veio a acontecer. O governo federal norte-americano gastou em 2023 o equivalente a quase 100 mil milhões de euros em tecnologias de informação centradas na Artificial Intelligence, conforme se pode ler no site da Casa Branca. Já o governo chinês gastou mais 40% deste valor em ciência e tecnologia, conforme se pode ler nos órgãos daquele país, órgãos oficiais. Um destes modelos de governação assenta nos chamados princípios da liberdade e da competitividade. Tem o mínimo de regulação possível, deregulation, produzindo o chamado capitalismo selvagem, que alarga diariamente o fosso entre ricos e pobres, ao passo que o outro modelo é, do ponto de vista ocidental, o chinês, hiperregulado até à restrição das liberdades, produzindo o chamado capitalismo regulado, procurando redistribuir a riqueza de modo a diminuir o fosso entre pobres e ricos. Este é também um esboço de retrato geopolítico. Sabemos bem que a realidade é infinitamente mais matizada, mas estas considerações permitem-nos apreciar melhor grandes conjuntos de informação e seguramente com a inteligência de não tomar partido, até porque esta palavra partido refere-se a uma parte e nós desejamos ver o todo. Todos sabemos como o modelo norte-americano é, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial, crescentemente vigente ao Ocidente. Se a Europa não souber retomar os seus valores fundacionais, perecerá inevitavelmente como as grandes civilizações do passado, das quais podemos atualmente admirar as ruínas e os resíduos, assim como os esforços inatendidos outrora da inteligência para sobreviver. Entre os valores fundacionais da Europa está o pensamento racional. É dele que, de resto, deriva a tecnociência e, ultimamente, a chamada inteligência artificial. Escutemos Fernando Pessoa, nascido em plena era daquilo que ele mesmo chamou o comércio industrial. Escutemos, neste caso, de uma apreciação da real valência da tecnologia
aliás, de uma atualidade que nem ele poderia imaginar. Vou citá-lo. Há 100 anos, a tendência moderna para a organização e coordenação, quanto possível perfeita, dos serviços de modo a torná-los mais simples, rápidos e eficazes, deu em resultado a invenção constantemente crescente de sistemas, processos, móveis e aparelhos diversos e diferentemente conducentes a esse fim. Alguns destes processos, desses móveis e dessas máquinas são muito engenhosos. Quase todos são úteis ou aproveitáveis, mas o emprego deles, seja qual for, deve obedecer sempre a um critério superior. Um sistema não é uma cabeça, um móvel não é gente. Todos os processos e todos os aparelhos resultarão inúteis na organização se as cabeças dos indivíduos que os empregam não estiverem organizadas também. E essas cabeças estarão organizadas se estiver organizada devidamente a mesma parte do corpo do chefe que os dirige e quem segue. Assim como se podem escrever asneiras com uma máquina de escrever do último modelo, se podem fazer grandes disparates com os sistemas e aparelhos mais perfeitos para os ajudar a não fazê-los. Sistemas, processos, móveis, máquinas, aparelhos são, como todas as coisas mecânicas e materiais, elementos puramente auxiliares. O verdadeiro processo é pensar. A máquina fundamental é a inteligência. Fim de citação. E escreveu ainda, pessoa há 100 anos, pretendendo corrigir a natureza, pretendemos realmente substituí-la, o que é impossível e resulta no nosso próprio aniquilamento e dos nossos esforços. Fim de citação. Digamo-lo da maneira mais clara possível. Sem o pensamento, o homem está perdido. Só pelo pensamento poderá ele salvar-se. É o pensamento que faz o homem humano. O não pensamento, a recusa de pensar, é a própria ideia das massas, e dessa recusa, conforme mostrou a filósofa Hannah Arendt, dessa recusa de pensar decorre a banalização do mal, a violência como coisa banal, diante da qual, diz ela, os homens não pensam e são como sonâmbulos. Por estes dias da guerra da Ucrânia e no Médio Oriente, os povos da União Europeia dizem-se fatigados da guerra. Eis um exemplo da banalização do mal. Para Hannah Arendt, a humanitas, na linha da filantropia dos gregos, a humanidade, é a capacidade para nos colocarmos no lugar do outro e para pensarmos em conjunto. E o ponto de maior densidade desta capacidade é a compaixão. Digamo-lo por conseguinte, com o sabor da nossa época, o pensamento é que é a verdadeira energia alternativa do futuro. É claro que o homem não é somente um animal racional, como pretendeu algum reducionismo cartesiano. Mas o homem é, sim, uma razão animada, como escreveu o filósofo português Álvaro Ribeiro, uma razão animada. Ele é também um ser afetivo e de imaginação. A imaginação chamava os gregos antigos fantasia. O ser humano pode ser também homo fantásticos. Para Spinoza, o grande filósofo europeu de origem portuguesa, para ele o homem é um ente fundamentalmente afetivo e emocional que navega em paixões entre os polos da alegria e da tristeza. O desejo nascido da tristeza, conforme ensina ele na sua ética, produz o ódio, a inveja, o medo e a vingança, diminuindo o nosso poder de existência. Afastando-nos da comunidade, contrapondo-nos até a ela. Ao passo que o desejo nascido da alegria é o mais poderoso, porque aumenta a nossa capacidade de agir e de conhecer, transformando-se em amizade, generosidade, gratidão, amor, aproximando-nos da comunicação dos homens. Para este filósofo, marcado por um certo lirismo, embora geometrizado, a intensificação produzida pela vida ativa do pensamento, isto é, a mais elevada forma da afeição, que é o conhecimento, é também a maior e a mais duradoura das alegrias. Vejamos agora, depois destas incursões, os conceitos centrais à nossa reflexão numa espécie de exercício matemático. O princípio da cooperação contrapõe-se ao princípio da competição, na medida em que o primeiro oferece sempre na prática 2 beneficiários no mínimo e o segundo apenas 1 no máximo. A interação dos 2 princípios constitui a base da sociedade e da economia, mas o princípio da cooperação é aquele que genericamente conduz ao bem comum, enquanto o princípio da competição conduz somente ao benefício individual e frequentemente com prejuízo para o bem comum. Assim, genericamente, um destes princípios liga-se a uma maior extensão da alegria e da amizade, outro a uma maior extensão da tristeza e do ódio. Para o princípio da cooperação, o homem ao nosso lado, ou como se dizia em linguagem cristã, o teu próximo, é um potencial parceiro e amigo.
Para o princípio da competição, o homem ao lado é um potencial rival e inimigo. Ora, é o jogo dialético destes dois princípios, com extensão na vida das comunidades-nações, isto é, o jogo entre polaridades como república e res privata, organização, desorganização, regulação, desregulação, direito e força, inteligência e estupidez, construção e destruição, bem e mal, felicidade e infelicidade e outras polaridades que se encontram na gênese, aperfeiçoamento, bem-estar e decadência das nações. É importante não olhar para estas duas polaridades como inscritas e divididas nos dois princípios mencionados, porque isso seria um erro. Tanto um princípio como o outro podem produzir resultados absurdos ou interessantes. Da iniciativa privada nasceram as coisas mais extraordinárias e que trouxeram o bem comum, mas também o mal comum. Basta pensarmos em todos os inventos tecnológicos. Tudo depende do que se faz com as coisas. As polaridades que referi resultam do jogo interativo dos dois princípios e funcionam aqui como fatores de simplificação para compreendermos o modo de funcionamento dos chamados agentes socioeconómicos, embora estas considerações possam aplicar-se a muitas outras dimensões. Importa-nos agora estudar as forças de dissolução dos bons princípios da vida em comum e como atuam na dinâmica da comunidade, obviamente para tentarmos resolver tais problemas. Com a vossa vénia, convidei alguém peculiarmente inteligente para este nosso convívio pensante. Nos escritos de economia de Fernando Pessoa, para a revista de Comércio e Contabilidade, o grande sociólogo que ele foi também, registra o seguinte, cito: em todos os tempos, em todas as terras, é o local, o superficial, o ocasional, o que mais tem preocupado a humanidade. Fim de citação. Significa isto que, no geral da humanidade, o interesse é, por regra, particular e só por extensão de interesse dirigido ao bem comum, tornando-se desse modo simbiótico, não de modo inteiramente diferente dessas aves africanas que se vêem no dorso de bovídeos comendo os parasitas, produzindo um bem comum a ambas as espécies, promotando higiene por alimento. É de observar que na natureza todas as sociedades, dos formigueiros às cidades humanas, empenham-se na extirpação de parasitas com ou sem reaproveitamento destes, embora o reaproveitamento esteja na ordem do dia. Escreve ainda Fernando Pessoa: as várias forças sociais que cooperam sempre não podem deixar de cooperar. O incooperante liquida porque não age. Mas o que é exatamente este incooperante? Um dos reputados historiadores económicos do nosso tempo, morreu há relativamente pouco tempo, Carlo Cipolla, na obra As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, formulou do seguinte modo a terceira lei fundamental que considerou até regra de ouro para compreender o fenómeno inexplicável e irracional da estupidez dos homens. Diz ele, abrir aspas, uma pessoa estúpida é aquela que causa um dano a uma pessoa ou a um grupo de pessoas sem retirar qualquer vantagem para si, podendo até sofrer um prejuízo com isso. Fechar aspas. Distingue Cipolla o estúpido do bandido, do ingênuo e do inteligente, todos eles com diferentes efeitos de prejuízos e benefícios. Se o bandido, dedicado exclusivamente à sua vantagem em prejuízo dos outros, se consorcia em bando, bandido de bando, para a exclusiva vantagem do grupo, com dano para os outros, e chegam, por exemplo, ao governo de um país, então temos um governo corrupto ou de bandidos. Pelo contrário, quando ambas as partes obtêm vantagem de uma qualquer ação, mediante a atuação de pelo menos uma delas, estamos a lidar com o inteligente, diz o Cipolla. Quando tal sucede por determinação de ambas as partes, estamos perante a cooperação ativa. Ou seja, no limite, o estúpido é aquele que prejudica os outros e a si mesmo. É um absurdo que o mal comum possa resultar disto. Porém, por causa disto, estamos numa época, a era das massas, de acelerada perda de sentido em toda a linha e as palavras não escapam a esta razia. Exemplo disso é a palavra competitividade que vamos agora investigar e descobrir, com ironia nada consoladora, ter ela, na verdade, um sentido bem próximo do sentido da palavra cooperação, ou parar com alguém. Competição e cooperação são até, por linhagem de sentido, primas direitas. A palavra competir, oriunda do latim, desculpa isto, mas ajuda a compreender, oriunda do latim competere, é formada pelo prefixo com, cum, junto com, por exemplo, como na preposição convivium, viver com, convívio. E petere, esta é de uma raiz indo-europeia, pet, que deu o grego petomai, que significa voar.
Pterodáctilos, asas com dedos. Por extensão, a latinização pétera veio a dar palavras como dirigir-se a, buscar, pedir, petição, petulante, apetecer, competente, repetir, ímpeto, despedir. Perpétuo. Competir, na verdade, os seus termos originais significa, assim, voar juntos. Encontramos esta pluralidade de sentidos no mote heráldico petere cum sapientia, voar com sabedoria. Muito importa conhecer as palavras porque são elas que nos diferenciam dos animais e é graças a elas que há cultura, tradição e pensamento. A barbárie é a negação do pensamento. Se competição e cooperação são afinal conceitos plenos de reciprocidade e complementares, devemos saber extrair daí as melhores lições. Aprendamos, por conseguinte, até para o nosso próprio bem, a ver o outro como alguém com quem podemos fazer coisas em conjunto e não alguém de quem temos de desfazer-nos ou até eliminar. Superemos a rotina mortal e tenhamos a nobre coragem de inventar o bem e fazer coisas novas e boas e em beleza. Sejamos firmes e verídicos, autênticos e dignos, e não dissimulados, trapaceiros e traiçoeiros, e não sejamos espoliadores do sorriso da esperança no ardor de uma ambição cega. A ambição cega o coração, diz um provérbio português. Iluminemos as salas com o calor generoso das nossas almas, a qualidade dos nossos ideais e não com a luz glacial dos nossos cálculos e sonhos da quantidade e do poder. Devemos aguçar o juízo, discernir e aprender a ver as finalidades dos processos sem nos perdermos nos meios. Os mídia, tal como o dinheiro, são meios e não fins em si. Esta convenção, de acordo com esta palavra, é um convívio de nível cultural considerável e, por isso, expressão de inteligência cooperativa, assim como um meio e um fim simultaneamente. A finalidade maior desta convenção é tornar o mundo melhor. É esta convenção a realização da iniciativa da inteligência cooperativa de Manuel José Guerreiro, que aqui felicitamos. E como não ficarmos curiosos com os resultados deste consórcio de reflexões? Expressão máxima da conjugação inteligente e sábia dos princípios de cooperação e de competição são os descobrimentos portugueses, dos quais resultou a globalização. Foram eles um extenso projeto científico e espiritual, intergeracional e 2 vezes secular, suportado pela coroa e o Estado, ordens religiosas, a universidade e a Igreja, alicerçado no conhecimento e técnicas de cristãos, hebreus e árabes, com o objetivo de cartografar o planeta, a fim de fazer um mundo novo, imaginem, sob a égide do Espírito Santo. Portugal, como é sabido, fez a rotação do eixo da civilização europeia cristã do Mediterrâneo para o Atlântico e deste para o mundo. A globalização é muito recente e acabamos de compreender que tudo está ligado no grande mar da vida. A tudo isto importa acrescentar o seguinte dado formulado por Fernando Pessoa e que ajuda a compreender a condição portuguesa, com aquela acuidade que era habitual ao poeta filósofo. Diz ele: é com efeito notável que as sociedades que mais proeminentemente se destacaram na criação de valores culturais são as que mais proeminentemente se destacaram no exercício assíduo do comércio. Fim de citação. Porém, à matriz cooperativa da civilização portuguesa sucedeu a matriz competitiva da civilização inglesa. Para a lusofonia, os mais altos valores são a fraternidade e a cooperação. Os valores mais importantes para a civilização anglo-saxónica vigente são a utilidade e a eficácia competitiva. Não haja dúvidas, por conseguinte, que a inteligência é, por definição, cooperativa e igualmente competente e competitiva. O cooperativismo é o sinal da inteligência. Estamos muito longe de pretender aqui algo assim como a puerilidade de um manicaísmo divisor entre cooperativos e competitivos. Deixemos tais fórmulas redutoras à irracionalidade e desinteligência, para não dizer estupidez, dos tempos que correm. Outra puerilidade é imaginar que a ideia de cooperação tem alguma coisa a ver com esquerdas e direitas políticas. Como se o homem não fosse ambidestro. O princípio da cooperação fez as aristocracias empreendedoras de Atenas, Roma, Veneza e Lisboa, que eram, aliás, altamente competitivas.
O cooperativismo fez as primeiras seguradoras náuticas no século XIII, cooperativas agrícolas por essa altura, assim como a primeira e única rede mundial de cuidados de saúde, proteção, hospitalidade e filantropia, também de origem portuguesa, as católicas Santas Casas da Misericórdia. A palavra misericórdia significa a compaixão do coração, quer dizer, a genuína atenção ao outro por esse saber do coração, superadores das diferenças e que consegue ver um homem, um companheiro e mesmo um irmão, onde o vulgo de todas as classes vê simplesmente o inferior e um desvalido da fortuna. A misericórdia, como signo daquilo que de mais alto há no homem, deve hoje, como ensinou São Francisco, estender-se às múltiplas formas da vida e a toda a natureza. Eis uma matriz humana e não simples cálculo sistémico para a sustentabilidade. É, pois, um bem precioso de recordar a misericórdia, expoente da cristandade e um dos valores fundacionais da Europa e certamente de um mundo melhor. Permitam-me citar aqui o infante das 7 partidas, Dom Pedro da Viz, da ínclita geração, homem viajado do século XV e alma de todos os tempos pela largueza de horizontes. Elogiava ele, no seu livro da virtuosa benfeitoria, cito, a espiritual virtude, que é chamada caridade e amor, da qual virtude nasce um ato dentro de nós que se diz em latim benevolência, que quer dizer bem-querença. E depois desse ato, procede outro fora de nós que se chama em latim beneficência e em nossa linguagem benfeitoria. Escrevia o infante há 500 anos, 600, aliás, desculpem. Devemos mencionar também a presença da Igreja, muitas vezes discreta e verdadeiramente interventiva junto das pessoas e das comunidades, congregando os esforços das boas vontades para o bem comum e chamando o homem a realizar-se como indivíduo completo, de corpo, alma e espírito, compreendendo em espírito de verdade o sinal da cruz. Trata-se, por conseguinte, de introduzir conscientemente na ideia de competitividade a ideia de cooperação e vice-versa. Poderemos então, no fim de contas, falar de uma competitividade cooperativa e de um cooperativismo competitivo. Tome-se uma dezena de exemplos de máximas de cooperativismo competitivo e de competitividade cooperativa. Honesty is the best policy. Sábio provérbio inglês, ético, de moral prática, princípio grave e fino ao mesmo tempo, e que Fernando Pessoa traduz da seguinte maneira: a honestidade é a melhor tática. Pauca sed bona, sentença aristocrática romana, que quer dizer, em português, como nós dizemos também, poucos mas bons. Poucas coisas mas boas, poucas ações mas boas. A união faz a força, provérbio português autoexplicativo. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Provérbio de ressonâncias bíblicas que traduz as opções de parcerias, amizades, etc. Conselho prudente que equivale ao provérbio português: junta-te aos bons, serás como eles, junta-te aos maus, serás pior do que eles. Amigos dos meus amigos são. Depressa e bem, não há quem. Dos fracos não reza a história. Sozinhos vamos mais depressa, juntos vamos mais longe. Provérbio chinês este, interessante. Do livro dos provérbios: quando os justos florescem, o povo alegra-se. Quando os ímpios governam, o povo geme. O último: Deus escreve direito por linhas tortas. Provérbio português pleno de sabedoria para compreender os desígnios misteriosos e os caminhos do mundo, mas também um alto pensamento estratégico. Gostaria de concluir com um aceno sorridente: não há maneira dos finais das histórias infantis tradicionais, que acabam com e viveram felizes para sempre, recordando dessa maneira a idade de ouro perdida, mas à maneira dos homens e mulheres corajosos, fortes e sãos, e que por isso querem tornar o mundo melhor, aproximando tanto quanto possível dos ideais da idade de ouro, da verdadeira idade de ouro. Eis um círculo virtuoso a sobrepor ao círculo vicioso que termina diante do nosso olhar perplexo. Tal é, enfim, a sugestão de colocar em prática, em toda a linha, aquilo que poderíamos chamar a síntese e conclusão desta reflexão, a dupla formulação convergente do princípio da competitividade inteligente e do princípio da cooperação competitiva. Todo o mais é doravante com quem nos escuta e a quem cordialmente agradecemos e expressamos os melhores votos na construção criadora do futuro.
Pois, como escreveu o filósofo português Leonardo Coimbra, mestre de Agostinho da Silva, o homem não é uma inutilidade no mundo feito, mas o obreiro do mundo a fazer. Neste espírito, acrescentou a isto Agostinho da Silva, e termino com uma citação dele: o mundo é uma empresa que temos, todos juntos, de levar a bom cabo. É uma habitação que temos de tornar o mais bela e o mais confortável que nos for possível, numa cooperação inteligente, corajosa e alegre, com todos os nossos companheiros. Pois uma cooperação entre todos os homens, cooperação material e moral, é a única força capaz de construir um mundo novo, realmente habitável. Um mundo que satisfaça todos os anseios do homem e o leve à concepção de outros ainda mais amplos. E, sobretudo, neste novo estado de coisas, o geral da humanidade terá alcançado o que hoje só a poucos é concedido: o pensar que não se pode ser verdadeiramente feliz sem que procuremos a felicidade dos outros, sem que todas as almas palpitem na nossa própria alma e nós tão amplamente a alarguemos que ela chegue a abraçar o universo. Muito obrigado.